Em uma cidade tranquila no interior de São Paulo, Ana, Beatriz e Clara eram inseparáveis amigas. A vida escolar era monótona, mas as risadas compartilhadas tornavam cada dia especial. Uma tarde, durante o intervalo, elas tiveram uma ideia. Uma noite da pipoca na casa de Ana, repleta de filmes de terror para apimentar a rotina. A expectativa crescia enquanto a sexta-feira se aproximava. Ana preparou a sala, transformando-a em um refúgio acolhedor com almofadas e cobertores. A ansiedade misturada com a empolgação permeava o ar. Pipoca estourando, luzes apagadas e o som da primeira película começou a ecoar na sala. A noite era cheia de risos e gritos combinados, uma mistura perfeita para uma típica noite de amizade. Histórias engraçadas da escola e comentários sobre os filmes enchiam o ambiente. O terror na tela era real, mas o conforto da amizade dissipava qualquer medo. Após o último filme, Clara, a mais intrigada por lendas urbanas, trouxe à tona uma história perturbadora que ouvira recentemente. Era sobre a Loira Ensanguentada, uma figura sinistra que supostamente aparecia no espelho do banheiro à meia-noite, se invocada corretamente. Curiosidade misturada com uma pontada de receio, as amigas decidiram realizar a invocação. Com o banheiro escuro e apenas uma vela acesa na mão de Clara, elas se posicionaram diante do espelho. Uma tensão silenciosa pairou no ar quando Clara, com um sorriso nervoso, chamou: "Loira ensanguentada, venha falar comigo." O ambiente permaneceu tranquilo, enquanto Clara repetia as palavras. A vela crepitava suavemente e o reflexo no espelho tornou-se ligeiramente distorcido, mas nada além disso. A sala adjacente continuava iluminada pelos filmes de terror que ainda passavam na TV. Quando Clara terminou a invocação pela terceira vez, um arrepio coletivo percorreu as espinhas das amigas. Quando a vela se apagou subitamente, as amigas foram tomadas por um momento de surpresa, seguido de risos nervosos. Clara, tentando manter a leveza da situação, riu e disse: "Bobeira, né? Essas lendas nunca são reais." As outras duas concordaram e, sem pensar muito no assunto, acenderam as luzes. O banheiro agora estava iluminado, dissipando qualquer resquício de atmosfera tensa. As amigas, mais descontraídas, deram de ombros e decidiram que era hora de uma pausa na maratona de filmes de terror. Dirigiram-se à cozinha em busca de mais refrigerantes, comentando entre risadas sobre o quão tolas eram essas lendas urbanas. Na cozinha, a normalidade da noite retornou. Elas fizeram piadas, relembraram momentos engraçados dos filmes e seguiram com a noite como se nada tivesse acontecido. Contudo, algo sutil permanecia no ar. Uma sensação fugaz que as fez olhar por sobre os ombros de vez em quando, mesmo sem admitir abertamente que a experiência no banheiro mexera um pouco com elas. Após a descontração na cozinha, as amigas decidiram encerrar a noite. Cada uma seguiu seu caminho para casa, rindo e comentando sobre os melhores momentos dos filmes. Ana era filha única e morava apenas com seu pai. Ele trabalhava arduamente e muitas vezes chegava tarde. A casa, normalmente silenciosa, ganhava uma atmosfera ainda mais serena nas horas da madrugada. Enquanto subia as escadas em direção ao seu quarto, Ana refletia sobre a noite, meio rindo de si mesma por ter se envolvido naquela lenda boba. Ao entrar em seu quarto, a lembrança do banheiro escuro e da vela apagada trouxe uma pequena sombra de inquietação. Ana balançou a cabeça, tentando afastar qualquer pensamento estranho. Ela se preparou para dormir, mas algo na escuridão da noite a fez hesitar antes de apagar a luz.
Enquanto se aconchegava na cama, Ana sentiu a ausência da mãe, cuja imagem ainda pairava como uma lembrança constante na casa. Havia 5 anos desde que ela partira, deixando um vazio que nenhum filme de terror poderia preencher. A casa, às vezes, parecia um palco silencioso para as lembranças. Ana adormeceu e o silêncio da noite envolveu sua casa. Seu pai, chegando cansado do trabalho, entrou silenciosamente. Ele notou a luz apagada no quarto da filha e sorriu, reconhecendo o ambiente tranquilo que a noite trazia. Antes de se dirigir ao próprio quarto, o pai de Ana decidiu tomar um banho para relaxar dos rigores do dia. A água corria suavemente enquanto o banheiro se enchia com o som reconfortante. O pai de Ana, imerso em seus próprios pensamentos, não percebeu os ruídos da casa que, mesmo em sua tranquilidade, pareciam guardar segredos nas sombras. Ana, no entanto, permanecia em um sono profundo, alheia ao retorno do pai. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo suave murmúrio da água no banheiro. O ambiente estava impregnado de uma quietude que fazia os detalhes mais sutis da casa se destacarem. O pai de Ana, depois de terminar o banho, secou-se rapidamente. Ao se virar para deixar o banheiro, percebeu um movimento sutil no canto do olho. De relance, viu um vulto no espelho, algo que o fez congelar por um momento. Ao encarar diretamente o espelho, seu próprio reflexo olhava de volta, mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos, ao mesmo tempo que viam seu rosto cansado, começaram a se dissipar, dando lugar a uma figura pálida e aterrorizante. Uma mulher de olhos negros e malignos encarava-o através do espelho. Paralisado pelo horror, o pai de Ana testemunhou a cena macabra diante de seus olhos. A figura da mulher pálida pareceu ganhar vida, movendo-se na superfície do espelho como uma sombra sinistra. Uma sensação de frio percorreu o corpo do pai de Ana, e ele viu a figura estender a mão em sua direção. Nesse instante, a visão mudou drasticamente. O pai de Ana se encontrou novamente encarando seu próprio reflexo, mas agora algo estava errado. Sua própria imagem começou a se desfazer diante dele, como se estivesse sendo consumida por uma escuridão invisível. Um desconforto crescente tomou conta dele quando seus olhos foram substituídos por vazios negros e malévolos. Subitamente, a figura da mulher pálida desapareceu, deixando para trás o pai de Ana paralisado no banheiro. O silêncio da madrugada foi quebrado apenas pelos batimentos acelerados de seu coração. Quando amanheceu, Ana, alheia ao que havia acontecido durante a noite, se preparou para ir para a escola. Ao entrar no banheiro, o horror a aguardava. Seu pai estava caído no chão, seus olhos removidos e o banheiro tingido de vermelho. O horror da cena fez Ana soltar um grito, marcando o início de uma manhã que ficaria gravada em sua memória para sempre. A polícia foi acionada e, mesmo após intensas investigações, não conseguiram encontrar suspeitos nem evidências de invasão. Nada fora roubado da casa de Ana. O inexplicável cercava a tragédia que assolou a família, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Após o enterro do pai, Ana retornou a uma casa agora repleta de silêncio e tristeza. A solidão era palpável, mas seus amigos mais próximos, sabendo da dor que ela enfrentava, decidiram ficar com ela para oferecer consolo e apoio. As amigas de Ana, cientes da situação difícil, permaneceram ao seu lado durante os dias sombrios que se seguiram. Tentaram confortá-la da melhor maneira possível,
compartilhando memórias felizes, oferecendo ombros para chorar e simplesmente estando lá para ela. O mistério que envolvia a morte do pai de Ana continuava pairando como uma sombra. Uma ferida aberta que parecia nunca cicatrizar. As noites eram longas e inquietas, com Ana se perdendo em pensamentos sobre a figura pálida que aparecera no espelho naquela fatídica noite. Sentadas no sofá, as três amigas ouviram sons que ecoavam do banheiro. Uma sensação de medo coletivo se instalou, mantendo-as unidas no sofá, como se uma presença invisível pairasse ao redor delas. "Isso não pode ser real, certo?", murmurou Beatriz, tentando dissipar o desconforto que se instalara na sala. Clara, normalmente a voz da razão, também estava visivelmente incomodada. "Devem ser apenas ruídos estranhos da casa, não é?" No entanto, o som persistia, enchendo o ambiente com uma aura de mistério e inquietação. Era como se algo quisesse se comunicar com elas, um eco do sobrenatural que as envolvia. Juntas, mantiveram-se no sofá, olhando na direção do banheiro com expressões nervosas. Cada batida parecia uma contagem regressiva para algo desconhecido, deixando-as presas na tensão do momento. Com os sons do banheiro tornando-se mais intensos, uma voz sussurrante começou a ecoar nas mentes das meninas. Uma voz que parecia emergir das sombras, falando diretamente em suas mentes. "Vocês me chamaram. Estou aqui. Venham brincar comigo", sussurrava a voz, entrelaçando-se com os batimentos do coração acelerados das amigas. Um arrepio coletivo percorreu suas espinhas e a sala estava agora envolta em uma atmosfera sobrenatural. O terror se manifestava não apenas nos sons misteriosos, mas também nas palavras que penetravam em suas mentes. O grito de pavor das meninas ecoou pela sala, rompendo o silêncio e preenchendo o espaço com uma onda de angústia. O medo pairava no ar, obscurecendo a razão e mergulhando as amigas em um pesadelo que parecia ganhar vida. Enquanto o grito ecoava, as luzes na sala começaram a piscar, lançando sombras nas paredes. A presença na casa tornava-se cada vez mais opressiva, alimentando-se do medo que se instalava nas mentes das amigas. Num instante, o mundo ao redor das amigas foi engolido por uma escuridão completa, sem piedade. As luzes apagadas deixaram-nas imersas em um vazio insondável. Um silêncio pesado pairava, interrompido apenas pelo som de suas respirações aceleradas. A voz sinistra continuava a sussurrar na escuridão, tornando-se um eco incessante em suas mentes. "O escuro é meu lar. Venham brincar comigo." O medo, agora, se manifestava não apenas na escuridão, mas na sensação de que algo as observava. Algo que se movia nas sombras impenetráveis ao redor delas. Sem a luz, o mundo ao redor delas tornou-se um labirinto de incertezas, onde cada som era uma ameaça e cada passo um mergulho no desconhecido. Na escuridão completa, as amigas se agarraram umas às outras. Cada segundo parecia uma eternidade, e a fronteira entre a realidade e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Na manhã seguinte, a mãe de Beatriz e Clara, preocupada com o fato de as meninas não terem voltado para casa nem entrado em contato, decidiu ir até a casa de Ana. Batendo a porta, ela recebeu apenas um silêncio sombrio como resposta. Intrigada e ansiosa, ela decidiu entrar. Ao cruzar a porta, um arrepio percorreu sua espinha. A visão que se desdobrou diante dela era de puro horror. As três amigas, imóveis no sofá, agora estavam sem olhos e a sala estava coberta de sangue. O grito de pavor da mãe
ecoou pela casa, misturando-se ao som do silêncio assustador que pairava sobre o ambiente. O choque da descoberta foi avassalador. E as mães das meninas, incapazes de compreender a terrível cena diante delas, choraram em desespero. A tragédia que se abateu sobre as amigas era como uma sombra inescapável, uma manifestação cruel dos horrores que a escuridão havia revelado na noite anterior. A tragédia que se abateu sobre as três amigas deixou uma ferida profunda na pequena comunidade. As mães, devastadas pela perda, buscaram respostas em vão. A notícia se espalhou como uma sombra densa, carregando consigo o peso do desconhecido. No entanto, o terror estava longe de acabar. Alguns moradores corajosos que passavam pela rua da casa de Ana à noite afirmavam que conseguiam ver o reflexo das três amigas na janela da sala. Uma visão perturbadora, pois no fundo, uma figura feminina de branco as envolvia em um abraço e um sorriso sinistro desenhando-se em seu rosto pálido. Os relatos se espalharam como fogo, alimentando o medo que pairava sobre a casa. Os moradores evitavam aquela rua à noite, temendo as sombras nos vidros. A casa, agora envolta em uma aura de mistério macabro, permanecia vazia, mas alguns juravam ouvir risos nas noites mais sombrias. Quando entrar no banheiro, tome cuidado. Nunca se sabe o que se esconde no reflexo do espelho.